Muito bom dia! Hoje, domingão, tá começando o Partiu Enem, segundo episódio. Vamos falar sobre tecnologia e redação. Sim, dois temas que são muito fortes e eles podem estar entrelaçados, tá? E a gente conta tudo isso depois da vinheta. Para começar essa discussão acalorada sobre metaverso, proteção de dados, não podíamos estar sem ele aqui hoje, né? Caio Aquino, advogado, seja muito bem-vindo. Já sabe que terão muitas perguntas, né? Que eu tenho muitas dúvidas. Bom dia, Ingrid. Bom dia ao pessoal de casa. A gente tá aqui para tentar tirar o máximo de dúvidas do pessoal aí em casa pro Enem. E aí, falando de tecnologia propriamente dita, a gente convidou o coordenador dos cursos de tecnologia da Uninasal, Felipe Tomé. Seja bem-vindo mais uma vez ao Partido. Não é que você está em casa. Obrigado, Ingrid. E é sempre uma satisfação estar aqui presente, e parabenizar a Caio também, nesse bate-papo interativo que vamos fazer hoje aqui. E assim, tem tudo a ver, né? A tecnologia, ela tá muito em alta. Pode ser um tema da redação, como eu comecei falando lá no programa, mas ela pode cair também dentro da prova. Enfim, vai ser um debate bem legal. Pode ser um tema de redação, principalmente de cunho social, mas também naqueles textos gigantes que o Enem traz, né? Inserido ali dentro da parte de tecnologia, para os alunos interpretarem e elaborar seus textos e entender as questões. Tudo isso envolve. E aí, cursos de tecnologia temos na Uninasal? Temos. A gente tem um curso de ADS, né, em si, que é o nosso menorzinho, né, 2 anos, 4 períodos, mas a partir de 2023.1 nós vamos abrir outros cursos também, né, como Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação também, já para 2023.1. Já quero saber tudo isso, e se você tem um interesse, né, de entrar aí nessa área de tecnologia, saiba que a Uninasal é o seu lugar. Eu já deixei um recadinho, olha, especial para você, porque tem desconto para quem está assistindo aqui o Partiu Enem. Vamos mudar o seu futuro agora? Se liga que a Uninasal tem uma condição, olha, pra lá de especial. Você vai contar com as 3 primeiras mensalidades por apenas R$ 99,00 cada. Você não ouviu errado, as 3 primeiras mensalidades por R$ 99,00 cada. Mas não é só isso. O que é que tem mais, Ingrid? Tem desconto de até 60% durante todo o curso. Essa é a sua chance de fazer uma graduação diferente, olha, de tudo que você já viu. Sabe por quê? Porque na Uninasal o aluno conta com o Ubiqua. O que é isso, Ingrid? É um sistema de aprendizagem que usa a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência, olha, sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores, os professores mais relevantes do Brasil, não, do mundo também, tá? Sem falar na formação que é focada na prática e simula muito bem o dia a dia de cada profissão. Você pode sim ter acesso a tudo isso com esse descontão que eu te disse de até 60%. Já pensou? E tem mais, tá? Atenção, você vai fazer o Enem agora? Ou você já fez nos últimos 5 anos? Então você vai poder entrar lá na Uninasal com a sua nota do Enem e vai poder aproveitar sim essa oferta sem precisar fazer o vestibular. Então você vai garantir agora a sua vaga pelo site uninasal.edu.br. Uninasal não para! Agora a gente vai começar mesmo com o nosso tema sobre tecnologia. Será que o povo de casa sabe o que é metaverso? Lili foi até as ruas de João Pessoa e a gente vai descobrir agora. Você sabe o que é metaverso? Não. Já ouviu falar? Não. Nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Você sabe o que é metaverso? Não. Nunca ouviu falar? Não. Sara, você já ouviu falar em metaverso? Não. Nunca? Não. Você sabe o que é metaverso? Não. Já ouviu falar? Não. Não faz ideia. Não. E aí, Felipe, o que é o metaverso? Quando ele surgiu? Surgiu com o Facebook, que virou Meta? Como é que foi isso? Bem, assim, o conceito, né, de metaverso, ele é bem antigo, desde 1992, já está um pouco assim, principalmente que é da área de games, já joga online, então sabe como é que funciona um pouco dessa questão do metaverso. Então, é uma realidade virtual criada paralela, que as pessoas têm avatares e podem recriar até esse ambiente que nós estamos aqui, e você vai imergir nesse mundo artificial, vamos dizer assim, né? Se eu pegar aí 2 exemplos mais concretos, pode pegar o filme Matrix, que é de 1999, ali tem uma realidade artificial criada, tá? E recentemente, em 2018, tem outro filme, que é Jogador Número 1, de Steven Spielberg, que também mostra muito essa questão do metaverso em si, né? Então, o Facebook, no caso, que é uma das empresas que está investindo muito, que é o Facebook, ele mudou a questão e criou o Meta
dele, a empresa Meta em si, já baseada na inserção do metaverso, do Facebook e todas as redes sociais deles, entendeu? Eles acreditam que vai estar pronto ali por volta de 5 anos? Sua expectativa é essa mesmo, que a empresa já esteja totalmente imersa nesse meta deles? Exatamente, mais ou menos 5 anos. Mas aí também tem a questão do próprio público entrar nesse universo, né? Tem muita gente que não sabe o que significa. E claro que as pessoas, né? Minha mãe e meu pai, por exemplo, eles não vão saber muito o que é metaverso, que vai ter em outra realidade deles. Mas esse pessoal jovem, de outra geração, que é a geração Z, que está muito conectada à tecnologia, já estão inseridos dentro do metaverso com vários jogos, como eu falei a você, né? E aí, Caio, quando a gente já traz, né, muitas pessoas participando desse ambiente virtual, aí acende uma luz para o direito também, né? Porque crimes que podem ser cometidos, já começar com crime, minha gente, crimes que podem ser cometidos conflitos. Na vida real, também podem ser cometidos lá. E aí fica essa confusão. Sim, inclusive a gente tem, né, o Marco Civil da Internet, que é uma lei que surgiu, um código, né, que surgiu para regulamentar as relações que se dão nesse meio virtual, né? Isso foi em primeiro momento, foi essa legislação que surgiu para tentar regulamentar esses possíveis conflitos que surgiriam, apropriando-se dos termos técnicos pertencentes à tecnologia, certo? E nomeando responsabilidades a cada um dos atores, né, que faziam parte dessas relações no meio virtual, como provedores, formadores de conteúdo e os próprios usuários, né? Então, assim, o direito virtual já entra nisso. Sim. Ele já entra nisso. Então, vocês já estão se preparando para o futuro. Na verdade, para o presente já, né? A gente nem pode falar do futuro, né, Felipe? É presente já. É, presente porque ele citou um ponto importante. Você, dentro do metaverso criado por jogos, tudo, você tem uma propriedade lá dentro que você pode adquirir, né, em si. Então, se você compra uma propriedade e faz um investimento ali, de dinheiro, por exemplo, e tem um dinheiro também digital, né? Onde é que entra se alguém lhe roubar, vamos dizer um exemplo? Tem uma pessoa que tem que ser punitiva naquilo. E aí eu acho que a questão do Marco Civil, da parte legalista, ela vem para ajudar nesse ponto. E é uma coisa muito presente, né? Já no momento em si, algumas empresas estão criando ambientes, né? Por exemplo, para socializar desse momento. E a questão da pandemia também trouxe isso muito, né? A gente ficou muito recluso em casa. E algumas empresas criaram ambientes para ter uma interatividade maior entre os usuários daquele determinado segmento. E aí, no caso, a gente teria as mesmas leis de uma empresa, por exemplo, que trabalha agora, de fato, virtualmente, nesse ambiente que é totalmente virtual. A CLT também serve, nesse caso? Como é que a gente vê isso, Caio? Certo, é o seguinte, Ingrid, quando as pessoas começam a interagir nesse meio virtual, algumas relações e condutas podem ser identificáveis também no meio virtual, em uma correlação direta com o meio real. No entanto, podem surgir outros tipos de relação no meio virtual que necessitem de uma regulamentação específica, certo? Isso também é objeto já de conversas, certo? Em organizações internacionais. Na ONU, já houve, inclusive, discursos, certo? Para que as grandes nações, certo? Como Estados Unidos, que estão mais à frente dessa questão do meta, né? E países muito populosos, que também podem aderir em massa a esses novos universos virtuais, que se discuta, certo, uma espécie de regulamentação que seja supranacional e que possa, né, servir de base para as regulamentações nacionais, sem ferir a soberania de cada país também. Porque aí vai gerar alguns conflitos, né? Porque a gente está falando assim, de um ambiente que, por exemplo, a legislação brasileira vai ser uma legislação mundial. É difícil você pensar nisso. Se esse crime é cometido por brasileiros ou, por exemplo, por italianos, e aí como é que faz, né? Eu acho exatamente, que essa confusão. Exatamente. Tem que existir um diploma que supere, né, as fronteiras entre os países, porque neste ambiente virtual, essas fronteiras podem não existir, né? Pode ser um ambiente em que as pessoas comunguem daquelas interações virtuais de vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Uma pessoa do Japão com uma pessoa do Brasil. Então, assim, a gente precisa ter um texto de lei, um texto de norma, né, para que as pessoas possam fundamentar, né, a justiça de suas decisões, de suas punições, das responsabilidades atribuídas a cada um dos usuários e atores. Mas você acredita, Felipe, que a gente esteja preparado para esse meio? Porque, ok, tudo bem, a gente já está com essa questão dos jogos virtuais e tem muitos jovens, e não tão jovens, inseridos nesses ambientes. Mas será que a gente está preparado? O quanto tempo que a gente vai levar para se preparar, de fato? Assim, vai depender muito também de cada indivíduo e cada pessoa, né? Porque a questão do metaverso, quando a gente está conectado, gera um vício, gera uma imersão em um mundo em si.
E você esquece muito o mundo real que nós vivemos, né? Nesse momento. Porque o mundo real é para até as pessoas entenderem de casa. Ó, não vai acabar, minha gente. A gente vai continuar tendo as nossas vidas, porque o povo acredita, como você já chamou assim, da Matrix, né? Já se imaginam como se o mundo real fosse aquilo ali. Exatamente, né? O pessoal acha que vai andar com um óculos virtual de realidade andando na rua e do nada vai ficar naquilo ali. Então, as pessoas estão aos poucos se adaptando. Claro que vai ter um processo. E aí acho que vai para a parte de psicologia, de relação interpessoal entre as pessoas, para que não quebre esse mundo real que nós existimos, né? Como nós estamos aqui nesse momento vivendo, né? Em si. A gente vai conseguir ter sensações nesse metaverso? Tem. Já a gente tem alguns estudos em si de sensação. Vou dar um exemplo só de um estudo recente em si, que pegaram a questão de um macaco, botaram um óculos de realidade virtual nele em si, e ele tinha que colocar as bolinhas dentro de um quadrado. E quando ele estava em imersão ali, é como se ele tivesse vários braços, certo? Ele tivesse mais de 2, 3 braços. Aí depois tiraram. E ele ficou assim parado, como se os outros braços dele não estavam mexendo, os outros dois, e queria que os outros 2, 3 braços dele aqui estivessem encaixando as bolas, entendeu? Então, é uma inserção de sentido que você acha que está com outros, como é que eu posso dizer? Outros fatores, né? Mãos, braços, a capacidade realmente aumentada. Sim. E você, quando volta para a realidade, você sente falta daquilo. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? De acordo com o tempo que a gente vai passando dentro desse ambiente, possa ser que a gente esqueça um pouco do que até nós somos. Então é até um pouco da crítica no momento de adaptação, que tem algumas pessoas já vendo nesse ponto aí, e pode ser até um pouco até prejudicial nesse ponto. Nesse ponto eu gostaria de destacar, né, dois aspectos. O primeiro é que a influência psicológica das experiências vividas, né, na realidade virtual, elas por si só, né, já denotam uma preocupação. Né? As pessoas que passam, por exemplo, por uma situação frustrante, uma situação, um crime, um golpe, né, alguma coisa dessa natureza no meio virtual, já se sentem de uma determinada forma que há um impacto psicológico, né, que o meio virtual gera, uma conduta virtual gera na pessoa. Né? E o outro aspecto que eu queria conversar a respeito era, já vi até equipamentos, Ingrid, que são coletes que se adaptam a sensações geradas no mundo virtual. Então, se você, por exemplo, levasse um golpe num jogo, você sentia o impacto do golpe nesse colete. Ele produzia o impacto no seu corpo. Então, já é uma evolução. A gente acha que é uma coisa surreal, né? Hoje mesmo, assim. E não é. Eu vi... E aí, já pegando para o direito, eu vi um caso de uma mulher que denunciou um abuso. Né? 3 avatares, enfim, abusaram dela, e ela disse que gerou muitas sensações na vida real. Nesse caso, eles são punidos no mundo virtual ou no mundo real? Ou nos dois? Muito curioso, a pergunta é excelente, inclusive. Pergunta excelente. Eu li sobre esse caso, ele aconteceu na fase beta de teste de um metaverso que não era o Meta, era outro, né, um teste de uma empresa. E esse próprio metaverso, né, no caso em questão, ele tinha um botão de pânico que permitia que um usuário bloqueasse a interação com outros usuários, mas ele só poderia ser acionado até certo momento. A partir de determinado momento em que a interação já estava acontecendo, ela ficou presa naquela situação, né, e experimentando as sensações ruins de estar vivenciando uma situação de abuso, né? Uma situação de abuso. Então, com relação à punição, ela deve ser desferida, né? Tanto no meio virtual quanto no meio real, no mundo real. Né? A gente tem a exclusão de avatares, que, se a gente for usar uma analogia, significa morte. A gente tem uma suspensão das contas, que pode ser temporária ou definitiva. Né? A gente tem, no mundo real, as punições que advêm dos próprios textos de lei. Né? Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, a gente teria o Código Penal, disciplinando a questão do assédio, do estupro, dos crimes de cunho sexual. Isso é bom e importante destacar, só entrando, porque os próprios jogos, vamos botar assim de maneira, as empresas, eles também estão como se fosse supervisionando isso. Então, se você fizer uma coisa muito errada e seja negativo, né, pode ter o banimento daquela conta. E já é um primeiro passo. Sim. E depois aí vai para a parte real mesmo, né? Da Polícia Federal, em si, os órgãos irem atrás dessas determinadas pessoas, né? É porque parece que esse meio virtual, as pessoas ficam muito impunes, né? A gente vê nos haters mesmo, que diz coisas que, obviamente, eles não teriam coragem de falar assim, cara a cara, mas utilizam de perfis para destilar o seu ódio.
E essa é uma problemática também que se tem que pensar. Parece que a gente perdeu meio que a noção, né, do que pode e do que não pode. Nas redes sociais parece que pode tudo, e não é bem assim, né, Caio? Tem lei regulamentando. Sim, com certeza, Ingrid. A gente, como eu tinha dito, inclusive, a gente tem já o Marco Civil da Internet, que disciplina justamente essa questão das responsabilidades sobre condutas ilícitas, né, praticadas na internet. E a gente tem a LGPD, que é uma lei mais específica a respeito da proteção de dados dos usuários, certo? Que, na verdade, ela penaliza, né, com multas altíssimas, inclusive, dentre outras sanções administrativas, o uso indiscriminado dos dados, certo? Das pessoas que fornecem esses dados numa relação de confiança e consentimento a empresas, agentes econômicos, governo, agências estatais e governamentais de modo geral. Porque assim, parece que quando a gente vai entrar em qualquer site, em qualquer página, a gente tem que aceitar doar os nossos dados. Porque se a Sim. gente não aceita, a gente também não tem acesso à plataforma. E aí como é que fica? É uma questão de segurança para onde meus dados estão indo. E, na verdade, não é o petróleo que vai ser a riqueza, né, do futuro. Do presente já são os dados. Exatamente. São os dados, sobretudo, né? Porque, primeiramente, os dados eles têm uma faceta dupla, né? Primeiramente, os dados eles são direitos fundamentais dos indivíduos. Geralmente, eles carregam informações pessoais, intransferíveis. Nome, RG, CPF, imagem, endereço, contas de banco, por exemplo. São todos perfil dados... também daquela pessoa, né? Perfil. São todos dados que podem ser fornecidos num momento como esse, em que você aceita os termos e condições de uso de determinado portal, de determinado aplicativo ou plataforma, certo? E a outra faceta, né, dos dados é que eles representam um grande valor econômico porque são eles que ditam as flutuações de mercado hoje em dia. É através da análise desses dados que as empresas e agentes econômicos e governos podem traçar perfis de massas. Exatamente. Massas consumidoras, massas demográficas, entende? Então, isso pode gerar tendências de consumo, isso pode analisar tendências de consumo e gerar tendências, estimular tendências de consumo através, por exemplo, de marketing direcionado. A gente sabe que é uma realidade, né? Quem já estava falando sobre aquele tênis novo que lançou, um computador, e do nada apareceu a propaganda no Eu já Instagram. ia entrar nesse assunto, porque parece que o celular escuta a gente, Escuta. né? É. De fato, escuta. Por exemplo, tá tão conectado que se minha noiva, por exemplo, pesquisar algo que é para ela, começa a aparecer para mim também. Os cookies, né? Os cookies Então, aparecem. ele já... Por a causa que é uma inteligência já interação sabe, né? entre eu e ela, pelas fotos postadas, os próprios algoritmos já conseguem identificar que você tem a relação com aquela pessoa. Eu acho que ela poderia aproveitar e já botar um negocinho assim, quero ganhar esse aqui de Felipe, deixa eu pesquisar aqui um pouquinho. Exatamente, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? E aí você tem até um jogo interessante que vai ser lançado novamente agora, que é o GTA, por exemplo. O GTA V, ele tem um modo que é roleplay, que lá tem uma vivência gigante de pessoas, de comprar casas, de polícia, de ladrão, de advogado, de tudo. E aí vai pro GTA novo agora, que tá em expectativa alta, por exemplo, que vai ser uma vida real mesmo. E aí vai nesses pontos que você tinha falado, né? A questão de assédio e tudo, como é que vai funcionar dentro do jogo. Eu vejo meu filho já naquele Minecraft, Roblox. Minecraft, né? Roblox ali é um metaverso. Seu filho já tá são conectado. grandes simulações, São grandes- só que de uma qualidade um pouquinho piorada. né? Exatamente. Mas aí ainda vai esse bom que esses jogos ainda não tá nesse nível que tá outros. Mas, por exemplo, Fortnite também, né? Fortnite já teve show de Ariana Grande, já teve show de Marshmello lá dentro da plataforma, em si do E DJ. esse é um mercado que movimenta bilhões, Não, né? a expectativa até 2025 é movimentar $1 trilhão, entendeu? Um T de tá Gente, tô falando de pior, bilhão, lá entendeu? vem num trilhão. exatamente. A própria Microsoft comprou a Blizzard E recentemente. Activision, não sei. Por Sim, 70 bilhões. Cara, tem jogador que ganha muito dinheiro. Tem seleção, né? A gente tem a seleção. Já tem Copa Mundial de esportes. De esportes. E a tendência, acho que quem sabe daqui a 2, 3 Olimpíadas não tenha a parte do esporte eletrônico dentro dos esportes olímpicos em si, né? Porque a maioria dos desenvolvedores de jogos, eles estão fomentando os próprios campeonatos para gerar engajamento dentro do próprio jogo, né? Aí vai Free Fire, CSGO, Fortnite, Valorant, entendeu? São todos jogos atualmente que estão nesse mundo com incentivo de campeonato. Competitivo, entendeu? E aí tem... Minha gente, esse é um campo muito vasto, né? Que dá pra gente ficar conversando aqui muito tempo e pegar várias vertentes. Óbvio que a gente tá levantando esses pontos de atenção, mas falar de tecnologia não é só coisa ruim, né? Não. Tem muita coisa boa, traz muito desenvolvimento também. Tá. Até porque se a gente tá hoje aqui realizando esse podcast, nesse ambiente, é graças à tecnologia, né? Com certeza. Quem imaginaria que a gente estaria aqui nesse ambiente depois de colocar no YouTube, multiplataformas que hoje em dia tá, rádio, televisão, vai para o YouTube, Facebook, Instagram, enfim, né?
E aí a programação também é um campo bem vasto. E aí quem está fazendo, a gente está aqui com duas opções para vocês. A gente está falando de direito digital, que também vai crescer bastante, né? Acredito eu agora, Caio. Sim. A gente tem as áreas, né, de compliance, a gente tem as áreas de proteção de dados, que são muito relacionadas ao direito empresarial. A gente tem o contencioso civil, que são justamente advindos dessas relações de conflito dentro de jogos. Se alguém usurpa, rouba alguma coisa, furta alguma coisa dentro de um jogo. Então, isso tudo é direito civil virtual, digital, né? Como se chama? Virtual não, digital. E aí a gente também tem a tecnologia. E aí, só falando lá da Uninasal, a gente tá com vários cursos também. Cara, conversei com a molecada, eles estão ganhando muito bem. O tecnólogo, 2 anos, já tá no mercado de trabalho, já começa muito cedo, No primeiro né? período eles já estão estagiando, né? Você teve lá, conheceu lá um dos nossos alunos, mas isso não é só um ponto fora da curva. A maioria dos alunos, no primeiro período para o segundo, eles já conseguem realizar seus estágios. Basta criar um LinkedIn, bota lá que está fazendo algum curso de tecnologia, com algum curso específico de certificação, por exemplo, que a gente também oferece na Uninasal, que a gente tem parceria com grandes empresas de tecnologia. E aí, a partir desse momento, as empresas vão captando. E o problema é que para segurar esse colaborador é mais complicado, porque a oferta salarial está alta. Então, é cobrindo a oferta. Pagar você X, chega a outra empresa, paga 2X, a outra empresa sabe que você está desenvolvendo bem, paga 3X, aí vai. E aí não tem barreira, né? Não tem fronteira. Porque os meninos que eu entrevistei moram aqui em João Pessoa, mas trabalham para uma empresa de São Paulo. Você pode trabalhar para o mundo todo. Trabalha em home office tranquilamente. E as empresas mandam todo o aporte em si de computador, tudo, e até ainda tem um auxílio para pagar a internet de qualidade, que é necessário, claro. Então, eu me lembro de um colega meu de colégio, ele era 1 ano, 2 anos mais velho do que eu, ele fazia ciência da computação, foi participar de uma daquelas Olimpíadas de computação universitária, né? E tinham olheiros de grandes empresas do mundo inteiro assistindo o resultado dessas Olimpíadas brasileiras de computação, e ele foi em segundo lugar, foi convidado pelo Facebook e pelo Google para uma entrevista. E terminou... Hoje ele trabalha para o Facebook. Aí ele poderia escolher, tá com a vida ganha. E esse ponto que ele está tocando não é uma coisa, como eu falei, fora da curva. Spotify, Facebook, várias empresas de tecnologias aqui da Paraíba, você pode virar empreendedor, claro. Sim. Desenvolver algo, monta uma empresa que vai trabalhar num determinado segmento, e aí vai para empreendedorismo, e aí o mundo é o limite, né? Nem é um limite, vamos dizer assim, né? A gente volta com essa discussão no próximo bloco, tá, meninos? Porque a gente vai receber uma nova convidada e aí vamos falar sobre redação também, como é que esses temas podem entrar aí na prova do Enem. Mas não sai, 1 minutinho, dá tempo de você beber água e a gente já retorna. De volta com o Partiu Enem, falando sobre tecnologia e redação. E agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios a professora Alessa Amorim, que é de redação e que vai dar muitas dicas também. Falando sobre tecnologia, esse pode ser um tema da prova, já começo colocando a senhora aí no boi de fogo. Verdade. Hoje a gente fala estuda a redação com eixos temáticos, né? O que seriam eixos temáticos? É um conjunto de temas que vão se ancorar por serem parecidos. Então, quando a gente fala nessa proposta, né, da temática que vocês estão discutindo aqui, a gente entra no eixo temático de tecnologia, que é muito oportuno para o Enem. Já caiu em 2011, né? Com Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, e aí a gente tem aí uma abordagem voltada para as redes sociais, conforme os textos motivadores da prova, e em 2018 a gente já fala da manipulação do comportamento do usuário mediante a manipulação de dados, exatamente, que estava se discutindo aqui anteriormente. Então é muito legal a gente estar nessa discussão justamente porque cai naquela. E se eu chegar na redação e não souber nada do assunto, tem como fazer a prova? Então, olha. Então, tem, né? Assim, a questão é a qualidade da avaliação, a média. Só não me vai escrever uma receita de bolo. Não. Ou botar o hino de um time lá no meio do... Que já fizeram, né? Ensinando a fazer um Unicime hoje. Sim, né? Isso já aconteceu. Mas, atualmente, o Enem ele já fechou estratégias para evitar esse tipo de postura do candidato. Então, ele realmente zera a redação, que não era um critério, hoje é. Então, se ele coloca um trecho de um hino de um futebol ou faz uma receita de miojo, hoje já é autorizado na correção, no processo, zerar a redação. Então, sobre fazer a redação sem ter o conhecimento do assunto, do tema, o que o candidato deve fazer, como ele deve proceder. Como ele
tem a fragilidade, né, da falta do... Porque existe uma fala muito oportuna do Matoso Câmara, que ele diz assim, que qualquer senhor de um assunto é capaz de escrever sobre ele. Claro que se ele tiver conhecimento, ele escreve melhor. Mas aí a gente diz o seguinte, se você não tem, você leia. Primeiro você coloque em mente a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo, que é uma estrutura bem engessada. Pré-definida. Exatamente. E para o Enem, mais engessada ainda. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai dizer o que pensa sobre aquele tema, por que a gente pensa, que é a parte de fundamentação, né, que é o desenvolvimento, e vai intervir com a solução, que isso acaba virando também uma competência avaliada, que é na conclusão, a proposta de intervenção, exatamente. Né? E aí é onde entra os direitos humanos, onde a Carta Magna de 1988 é bastante citada pelos candidatos. Então vocês já vão pegando aí essas dicas, já vai dando uma olhadinha. Olha, proposta de solução tem tudo a ver com direito. Tem mesmo. Geralmente tem. A Constituição ela é extremamente utilizada pelos candidatos de forma muito positiva. E aí, na sequência, lembrar dessas 3 partes, né? Dividir isso em pelo menos 4 parágrafos, um de introdução, D1, D2, que é desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, mais a intervenção, que é a conclusão. Pensando assim, a gente vai para a leitura do tema. Fazendo a leitura do tema, ciente que você tem uma fragilidade de domínio do assunto, você vai fazer essa leitura com uma atenção redobrada, não é? Vamos pensar aí quais são os gêneros dos textos motivadores, eles estão presentes, de certo modo, para conduzir a escrita do candidato. Eu posso citar, professora, por exemplo, e colocar entre aspas, ou esse não seria o ideal? Então, você pode fazer citações e alusões, mas cópias dos textos de apoio, não. Você ainda pode parafrasear. Por exemplo, esses textos de apoio, eles podem ser utilizados na tua redação. Exemplo, se um dos textos motivadores for uma pesquisa, não é? Os dados dessa pesquisa viram argumento no seu desenvolvimento. Né? E aí você joga com a sua capacidade de interpretação. Lembrando que o tema, ele é um recorte e ele está sempre em destaque. Então, a prova de redação, ela vai ser composta por textos motivadores, mais o recorte temático. Tem que ficar bem atento a esse recorte. Sim, principalmente se não tiver domínio do assunto. Mas se você não tiver domínio do assunto, você assiste todo domingo aqui o Partido Enem, porque a gente está trazendo justamente essas temáticas que podem cair. Semana passada a gente falou sobre política, sobre esquerda e direita. Essa semana a gente vem com esse tema de tecnologia, que está muito em alta também. Sim. Então é ficar atento. Então você pode ver séries, livros, isso tudo vai te ajudar, professora? Com certeza, né? E nesse universo da tecnologia, quando caiu em 2018, inclusive uma das redações avaliadas com a nota 1000, citou aquela série, a Black Mirror, né? Exatamente. Foi uma série citada, Sim. E o candidato chegou a 1000 pontos, né? Que fala também dessa realidade virtual, da manipulação, da interferência. Mas o movimento Black Mirror é tão forte, mas tão forte, e gerou uma identificação tão grande com o público em geral, que isso gerou até uma expressão, isso é muito Black Mirror. Né? Exatamente. Quando a gente começa a discutir metaverso aqui, começa a discutir os crimes acontecidos no metaverso, dá uma vontade série, né? de falar, isso é muito Black Mirror. E Lembra em a série, 2018, E você não cita só para tecnologia, não. Você pode citar para uma série de outros eixos temáticos, não é? Que envolve questões sociais também. E aí o candidato, 1000 pontos, usando esse repertório sociocultural. Em 2020, a gente tem o lançamento de um documentário, né, que é o Dilema das Redes, que também vai abordar essa questão desse universo, não do metaverso propriamente dito, mas da tecnologia, que seria o eixo temático do metaverso. O metaverso poderia ser um tema, já que a gente veio 2018 e está recente, professora? Como é que é? Não, com certeza, né? A tecnologia, de uma forma geral, pode estar no recorte temático, principalmente porque nesses 2 últimos anos a gente viveu anos de pandemia e a educação tecnológica foi, né, o que salvou, né? E algo atrelado à educação, à tecnologia, educação que nesse período ficou totalmente dependente dos recursos tecnológicos. Então, com certeza, é uma possibilidade. E aí, voltando um pouquinho já para o direito e a gente falando sobre essas leis, pode acontecer da gente falar das leis brasileiras nessa questão do direito digital? Pode cair também, né, Também. Caio? A gente tem 3 grandes leis aqui no Brasil. A gente tem Carolina Dickmann,
E a gente tem as outras duas, que agora eu esqueci, que coisa linda. Mas a gente tem outras... São as leis do Marco Civil da Internet, que eu falei, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Além da lei de Carolina Dickmann, que é aquela lei do stalker, né? Do stalker virtual, que é muito importante, inclusive, ter essa regulamentação, porque é um problema seríssimo. Né? As mulheres não conseguiriam utilizar o meu virtual porque tem um assediador perseguindo. É um absurdo. Mas acredito que, inclusive, Ingrid, outros recortes temáticos concernentes ao meio jurídico podem ser utilizados na prova, como, por exemplo, a pandemia ela também trouxe, certo, a necessidade do judiciário se adequar. Porque os procedimentos que eram realizados antes presencialmente, as audiências, os julgamentos, as diligências em que os advogados iam, né, ao fórum tentar agilizar um processo ou despachar uma determinada decisão, enfim. Isso tudo teve que ser transferido para o meio virtual, né, para o teleatendimento, para a teleaudiência, para o telejulgamento, a telesessão de julgamento. Sim. Então, tudo passou a ser feito através de reuniões de vídeo, tudo passou a ser feito através de contato telefônico ou contato de WhatsApp. Né? Isso é uma coisa que pode ser um recorte interessante para uma redação. Verdade. A gente veio de uma redação ano passado falando justamente sobre pessoas que, entre aspas, não existem porque não tem... A invisibilidade social, né? Já que você não tem sua documentação, e a gente já entra nessa outra temática que também... E a partir disso, né? Como é que a gente está agindo? Qual seria essa proposta de intervenção? Então, atualmente, inclusive, alguns documentos, eles só são feitos agora digitalmente. A carteira de trabalho é um deles. Né? Então, acredito que assim... O RG vai mudar também, né? Sim. A versão RG agora é geral, né? A nível nacional, né? Vai se substituir o CPF e o RG por um documento só, né? Carteira de motorista, se não me engano, também vai ser tudo um documento só, que é o documento unificado. Sim. E a carteira de trabalho já foi, é só digital. Né? Então, assim, isso fortalece a ideia de que a tecnologia o eixo da tecnologia é um eixo muito forte e, assim, né, para aparecer na prova, seja na redação, seja em textos de interpretação na prova de linguagens, porque a prova de linguagens, a área do conhecimento, ela se chama linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, a tecnologia, ela está inclusa na prova de linguagens. A gente não pode esquecer disso também, né? E aí, professora, ela pode falar, né, com conhecimento de causa, porque em casa ela tem 2 filhos que também já estão nessa área aí de tecnologia. A gente já está entrando aí um pouquinho para o mercado de trabalho, né? Vocês estão entrando na faculdade agora, mas já vão se atenando. Lá na Uninasal você termina em 2 anos, no primeiro você já está no mercado de trabalho. É verdade. É uma área muito promissora, né? Eu já tenho um filho formado em ciências da computação, exatamente isso que o professor colocou aqui, nesse mesmo cenário que ele colocou, né? Trabalha em home office, trabalha com o metaverso, trabalha com a realidade virtual, desenvolvendo gamers também. E aí essas realidades de trabalho também vão mudar, vão modificando a lei com o tempo, Caio. Sim, com certeza. Tendência. Tanto a lei tem que surgir para se adequar a novas realidades, né, a novas relações de trabalho, no caso, como as próprias relações de trabalho vão se adequando aos novos diplomas que vão surgindo. Né? Durante a pandemia que surgiu essa regulação das teleaudiências e tudo mais, quando acabou o estado de emergência, né, de isolamento, quem disse que o judiciário voltou, minha gente? A gente faz teleaudiência até hoje. A tecnologia veio para mostrar, né, que a evolução tecnológica ela não deve servir só a situações emergenciais. Ela deve servir para facilitar, né, encurtar distâncias, encurtar o tempo necessário. Isso aumentou, né, a produtividade de várias empresas, né? Com e certeza. Também no trabalho, porque você está em casa às vezes e aí você consegue ter um menos estresse de locomoção, tudo isso influencia. Então, muitos setores, os custos, né? Redução, então... Acho que a comunidade de advogados, vários escritórios de advocacias agora estão em casa, né? Em si, com seus advogados, porque não precisa mais de um local grande com 30 e 40 máquinas, por exemplo, e você pode estar em casa, entendeu? Felipe, a digitalização veio, né? Com a pandemia, já pegando o gancho que Caio falou, e a professora também, a Alessia. Então, ela veio. A gente está falando dessas empresas que não estavam inseridas, mas que agora elas são obrigadas, né? Eu acho que a pandemia, ela impulsionou essa digitalização. Todas as empresas de tecnologia que já estavam no mercado sofreram menos durante a pandemia.
E as empresas que não tinham essa questão de digitalização, de e-commerce, por exemplo... De um delivery que fosse, uma empresa, um bar que não tinha um restaurante, que não tinha um delivery, faliu. Faliu, exatamente. Faliu. Então, teve empresas que tiveram que se adequar a isso. E depois que se adequaram, viram que era muito mais frutífero, porque aumentava a produtividade, você ganhava novos clientes, atendia determinadas regiões que não tinham, você começa a prestar serviço para outros locais, por exemplo, empresa daqui que digitalizou seu produto ou seu serviço, você pode prestar serviço para outra empresa em São Paulo, por exemplo. Então, você aumenta o leque de clientes. As empresas que não se adequaram, como o Caio falou, elas quebraram. As que continuaram no mercado, que já tinha essa percepção, sim. Por exemplo, a Uninasal, por exemplo, a gente, em uma semana, nós colocamos quase 120 mil alunos assistindo a aula de maneira síncrona e assíncrona pela Microsoft Teams, que é da Microsoft, né? Uma plataforma. Então, em uma semana. Paramos dia 17, uma terça-feira, eu me lembro. No dia 22, uma semana depois, estavam todos os nossos alunos assistindo aula. Em casa. A gente já estava mostrando como é que vocês estavam utilizando essa tecnologia. Exatamente, em 2020, né? Lá em 2020. 2020. Verdade. Então, a empresa já estava investindo nessa parte tecnológica porque já tem outros projetos da própria empresa antes de vir a pandemia. A pandemia acelerou isso, né? E aí a gente vê também novos postos de trabalho, né? São novas profissões que vão surgindo todos os dias. Exatamente. Toda a parte de marketing, diretores, a parte de inteligência artificial, como ela falou. O pessoal do Hotmart, né, que faz aquela questão da intermediação de... Eu faço 4 cursos na intermediação de compra e venda de produtos sem fazer estoque, né? É como se fosse um representante de Exatamente. vendas, só que do AliExpress, da China, da Rússia, um produto do mundo inteiro. Exatamente. Gente com um celular na mão consegue hoje... Eu conheço gente de 21, 22 anos que já é milionário, pô. Só com esse tipo de serviço. Eu faço muitos cursos digitais e eu acho que isso facilitou também. Então, são cursos, por exemplo, meu MBA é totalmente digital pela SPM. Então, eu não conseguiria me deslocar mensalmente para São Paulo, por exemplo. Exatamente. Então, isso é legal. E eu posso fazer qualquer hora. Em qualquer hora, estudar domingo de madrugada lá, tá lá, livre, vai, estuda. Vai fazer uma viagem para São Paulo, estuda lá. Vai fazer uma viagem para o Rio, estuda. Então, o EAD, a questão do EAD em si, para você, principalmente que você tem uma vida muito dinâmica, é importante. Né, em si, crescer a quantidade de alunos EAD, né, a modalidade da EAD, né? A gente tem uma perspectiva aí de, no caso do grupo C, a gente tem 330 mil alunos em média, se não estiver errando em números, mas tem 220 mil que são EAD e 130 mil presencial. Então, mais da metade, né? Também, Sim, como o isso. Marista, por exemplo, que eles têm uma disciplina com a PUC. Sim, né, exatamente. Eles interagem com a PUC, a gente também usou a plataforma Teams. E partindo do princípio de que a redação do Enem, ela está no universo da atualidade, não há nada mais atual do que tudo isso que a gente está discutindo aqui. Essa prova foi fechada em março, mais ou menos? Sim, primeiro Março, semestre. Então, a redação Já está. Então, a redação já é bem... Já está preparada no primeiro semestre do ano, com certeza. Esperamos que, né? Enfim, mas assim, e veja, o eixo temático de tecnologia envolve essa gama de possibilidades aqui, né? Seja a tecnologia enraizada com o espaço de trabalho, né? Com a educação, né? Com Espaço de jogos, exatamente. Porque os jogos auxiliam tudo. A gente tá falando da parte de game de jogar, mas o professor hoje em dia usa o Kahoot, Sim. um mapa mental, um site, um quiz Padlet. interativo. Exatamente, isso Meu ajuda filho, muito. lá no segundo ano do ensino fundamental, ele já faz joguinhos. Para estudar Exatamente. matemática, para estudar Sim. português. Como é que eu vou pegar o seu filho para ele ficar prestando atenção a mim, né? Então, entra a questão do jogo para fixar a atenção dele na aula em si. Isso Então, a ajuda questão muito. do idioma, né? Que muitas vezes os jogos são não só os jogos, mas séries e filmes também Sim. servem de ponte de idioma, né? Você aprende um novo idioma, testar ali. E aí, gente, a gente já tá aqui, né, no finalzinho do nosso bate-papo, querendo agradecer. Caio, muito obrigada. Só falando que lei, na verdade, não é para punir, é para regulamentar, né? Porque a gente falou muito de punição, mas não é só isso. Pois é, Ingrid, eu que agradeço a presença e a conversa bacana, Felipe, Alessa, o pessoal de casa. Espero que tenha dado pra gente cobrir, né, uma parte boa de conteúdo aí para o pessoal. Para ajudar eles lá na hora da prova, né, Alessia? Com certeza. Estamos aqui, foi um prazer enorme, viu? Muito obrigada pelo convite. E a gente volta, viu, com dicas especificamente pra gente falar isso sobre cada competência. Já vou colocando aqui o compromisso com a senhora. Opa, presente. Então, eu quero agradecer a todos, né, e dizer que foi um prazer e que é muito gratificante poder ajudar, né, esses jovens nesse caminho, nesse sonho que, por hora, é uma vaga na universidade e um futuro profissional.
E aí, falando sobre o futuro profissional, né, Felipe? Lá tem coisas bacanas. Vem lá conversar com a gente lá na sala que a gente mostra muita coisa interessante. Então, se o seu sonho é trabalhar com tecnologia, ó, o seu lugar é lá na Uninasal. O Felipe, é sempre bom a gente conversar. A gente se encontra também, né? Mas, Caio, eu vou pedir também, viu? Mais feedbacks aí de comigo. vocês e muitas dicas para os nossos alunos, nossos aí, que estão aí esperando para fazer essa prova no Enem. E aí, a gente já tá mesmo na reta final, né, professora? Agora tá todo mundo nessa expectativa. Sim, os 45 do segundo tempo, né? Miss, muito, muito obrigada, viu? E é isso, gente. Domingo que vem a gente se encontra lá na TV Tambaú, a partir das 10h30 da manhã. Então, vocês viram que aqui a gente tem uma versão mais estendida, completa do nosso programa, mas você consegue assistir a gente quando você quiser. Está falando disso, né, da tecnologia, quando você quiser, quantas vezes você quiser, como você quiser. E a gente vai deixar aqui o nosso programa no YouTube e também lá na nossa página, no portal T5. Encontro vocês domingo que vem. Um beijo.